Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela, estamos aqui para mais uma aula online. Espero que vocês estejam bem. Futuramente nós vamos nos encontrar, na sala de aula, onde haja mais participação de vocês, para que a nossa aula possa ser uma aula bem produtiva e bem interativa, tá bom? Sentem num lugarzinho tranquilo, arejado, onde vocês possam prestar atenção na aula, onde possam se concentrar melhor, tá certo? Então peguem o livrinho de vocês de história, porque a nossa aula será de história, para que vocês possam acompanhar. Nós vamos falar do governo geral. Esse governo geral, gente, foi criado porque as capitanias hereditárias fracassaram, não deram certo. Então, como as capitanias hereditárias não deram certo, que foram as divisões de lotes, de 15 lotes entre 12 beneficiários, então como não deu certo, ficaram essas disputas ainda entre eles, então foi criado o governo geral. E o que foi esse governo geral? Ele foi um modelo administrativo utilizado pela metrópole portuguesa para governar sua colônia na América após 1548. Os governos gerais surgiram após o sistema de capitanias hereditárias, que nem eu falei para vocês. Como as capitanias não deram certo, então eles formaram um governo geral para administrar melhor, a colônia da América. Mostrou-se incapaz, no caso as capitanias hereditárias, se mostraram incapazes de levar adiante a empresa açucareira, no caso das lavouras das canas-de-açúcar, que se iniciou no território brasileiro. Os objetivos do governo geral era dar assistência às capitanias e aos donatários, cuidar da justiça e das finanças, defender os colonos, explorar o pau-brasil, incentivar o cultivo da cana-de-açúcar e procurar outras riquezas no interior do território. O objetivo do governo geral também era promover a centralização administrativa da colônia, como forma de torná-las mais lucrativas. E para isso houve 3 governadores para poder promover essa administração. Entre os 3 estão Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Então, no caso, esses 3, um foi se apossando depois do outro, um foi tomando posse depois do outro. Um entrou, o outro saiu, e aí foi um como presidente. Entra um e sai outro, entra um e sai outro. Então, esses 3 governadores não assumiram de uma vez só, não. Entrou primeiro o Tomé de Souza, depois ele saiu e foi o Duarte da Costa, depois ele saiu e foi o Mendes Sá. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles, as conquistas, o que foi que aconteceu no governo de cada um deles. No caso do Tomé de Souza, que durou de 1548 a 1553, ele foi o primeiro governador geral. Então, ele que foi responsável, ele que desenvolveu a cultura e a criação de gado. E ele fundou a cidade de Salvador, na Bahia. Já para ajudar o governo geral, havia 3 personalidades. Então, para ajudar esses 3 governantes, existia o ouvidor-mor, que no caso ele era responsável pela ordem da justiça, para que não houvesse bagunça no tempo deles, para que ele era responsável inclusivamente para ordenar, para organizar tudo que tivesse a ver com justiça. O provedor-mor era responsável pelo dinheiro, pelo lucro, pela administração financeira. E o capitão-mor, que era responsável pela guarda, pela defesa dos territórios, para que não houvesse invasão de outros países. Já o segundo governador, que foi o Duarte da Costa, ele teve muitas dificuldades. Ele teve dificuldade de encontrar mão de obra para trabalhar na cana-de-açúcar e na criação de gado. Então, não foi tão
fácil para ele encontrar mão de obras, porque a cana-de-açúcar a produção estava aumentando, né, e não tinha pessoas suficientes para poder trabalhar ali naquelas lavouras. Outra dificuldade também no Duarte da Costa, no governo dele, foi que aconteceu uma invasão dos franceses ao Rio de Janeiro em 1555. Então, essas foram as dificuldades que ele teve no governo dele. E o terceiro Mendes Sá, o terceiro governo, ele que construiu as aldeias e as missões. Então, os padres, os jesuítas, eles eram responsáveis, eles catequizavam os índios. Então, no governo de Mendes Sá, ele construiu as aldeias e as missões que eram o quê? Catequizados, eles catequizavam os índios. E ele acabou também com os franceses que tinham invadido. Então, houve uma guerra onde todos os invasores acabaram morrendo e o Rio de Janeiro voltou a ser administrado por ele. E ele também desenvolveu a agricultura e a pecuária. Então, esses foram um dos destaques do governo de Mendes Sá. Aqui é o Rio de Janeiro antigamente, o mapa, né, do tempo desses três governos, né, como era cada lugarzinho aqui do Rio de Janeiro, onde os franceses invadiram. Os dois governos, e aí teve a parte do norte, que foi de Salvador, e teve a parte do sul, que foi do Rio de Janeiro. Então, também existiu essa divisão dos dois governos. E aí, para vocês fixar, né, as atividades, a explicação, tem umas perguntinhas aqui para você responder. Qual o nome dos três governadores gerais? E aí eu expliquei nesse instante. Você vai escrever qual a função de quem? Do ouvidor-mor, do provedor-mor e do capitão-mor. Essas três pessoas, né, eles eram responsáveis por coisas diferentes. Então, você vai escrever pelo que eles eram responsáveis. Faça um pequeno texto, né, um resumo sobre como foi o governo de cada um. Então, eu sei que o Duarte da Costa foi o segundo governador. Então, eu vou colocar lá Duarte da Costa e vou escrever um pouco sobre o governo dele. Eu sei que o Tomé de Souza foi outro, então vou escrever um pouco sobre o governo dele. Eu sei que o Mendes Sá foi outro, então vou escrever um pouco sobre o governo dele. Porque cada um deles teve características, teve formas diferentes de governar. Tia, e onde é que eu vou pesquisar isso? No próprio livro de vocês, tá certo? Terminou de responder? Vem aqui no livrinho de vocês, né, e vão fazer as páginas 169 a 172. 169 a 172. Terminou? Então, vai fazer o quê? Atividade de reforço. 154. Atividade de reforço. 154. Terminou, assistiu o vídeo, fez a tarefinha do vídeo, fez o do livro, fez a atividade do reforço. Quer rever novamente as aulas? Vai lá no YouTube. Não esqueçam de curtir a aula do quarto ano, né? Ou acesse o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou acesse a agenda eletrônica da escola, que também tem todo o conteúdo lá. Tá bom? Bons estudos, boa aula, façam as tarefas que vocês sabem fazer sozinhos e até a próxima aula. Um grande beijo da tia Daniele.